E galera, um desenvolvedor da Rockstar Games deixou vazar alguns detalhes do GTA 6 no seu perfil do LinkedIn. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, eu sei que tá todo mundo aí chateado porque a teoria da lua não deu certo, mas olha, finalmente eu trago pra vocês algumas informações quentinhas a respeito do GTA 6. Isso porque um desenvolvedor da Rockstar Games deixou vazar alguns recursos inovadores que vão estar presentes dentro do jogo. Entre eles a geração procedural de objetos da nova versão do motor gráfico da Rockstar, o Rage 9. Uma nova tecnologia que promete revolucionar o modo em que o mundo do GTA 6 é construído e vivenciado. E bom, essa informação teria sido publicada no subreddit do GTA 6, feita pelo usuário Forward Medicine. E apesar de não ter sido revelado pelo usuário qual é o nome desse funcionário que colocou essas informações no seu perfil do LinkedIn, mas dá pra ver a partir do print algumas informações muito interessantes, como por exemplo, que ele fez parte da Rockstar San Diego, que é justamente o estúdio responsável pelo desenvolvimento do motor gráfico Rage. Foi nesse estúdio em específico onde surgiu o desenvolvimento dele e onde é aprimorado a cada edição da franquia GTA ou até mesmo de outros jogos da Rockstar. E bom, na descrição do currículo dá pra ver que esse desenvolvedor atuou dentro da Rockstar Games de maio de 2020 até os dias atuais, pouco mais de 4 anos e 7 meses desenvolvendo para Rockstar Games. E no escopo do currículo ele descreve um pouco das experiências que ele teve dentro do estúdio e onde ele poderia agregar em novas empresas. Agora, a descrição que mais chamou a atenção foi um dos recursos que ele trabalhou dentro da Rockstar Games e que pode revelar um detalhe muito interessante a respeito do GTA 6, que seria a geração procedural de objetos no ambiente de jogo. Para quem não tá ligado, essa espécie de geração procedural utiliza algoritmos para gerar de forma randômica objetos que são utilizados no ambiente do game. Sendo assim, cada hora que você passa ali no local, vai ter um objeto diferente, como por exemplo, o lixo jogado na rua, vegetações em certas partes da cidade, itens de decoração nas casas ou até mesmo no interior dos imóveis. Sendo assim, cada hora que você vai num local, você vai encontrar novos elementos diferentes do que você viu anteriormente, e o melhor de tudo é que esse recurso é criado com auxílio de algoritmos. Então isso permite com que os desenvolvedores tenham mais tempo livre para trabalhar em recursos mais importantes, né? Como se fosse uma espécie de inteligência artificial que vai estar criando novos objetos ali, sempre diferente quando você for lá. Sendo assim, adicionando muito mais variedade e tornando o mundo mais vivo e imprevisível a cada jogada. E o trecho da descrição do LinkedIn do desenvolvedor que falava isso era a seguinte: impulsionar a integração de novas tecnologias e pesquisas na pipeline do motor, como geração procedural para objetos e ambientes de jogo. Ou seja, além de desenvolver todo o universo do GTA 6, a Rockstar Games também tem aprimorado o seu motor gráfico agora na 9ª versão, o otimizando para criar ambientes mais complexos e realistas, sem que os desenvolvedores precisem criar cada detalhe especificamente. Ou seja, além de tornar o jogo mais realista, esse recurso também vai auxiliar o trabalho dos desenvolvedores, permitindo com que eles deem atenção para detalhes mais complexos. E não para por aí não, um outro usuário do Reddit chamado Electrostatic relembrou uma patente que já foi registrada pela Take-Two Interactive, que descrevia um sistema de criação automática de interiores para os prédios, utilizando uma série de conjuntos intercambiáveis. Então, é como se eles disponibilizassem ali alguns ingredientes, né, alguns itens do interior, e esse algoritmo embaralhasse esses ingredientes, né, ou esses móveis, para criar interiores diferentes a cada imóvel que você entra. O que dá a entender, rapaziada, que o GTA 6 vai ter muito mais interiores exploráveis do que a gente imagina, e essa nova versão do motor gráfico Rage permite gerar quase que um número infinito de interiores ou acabamentos pelo mapa do jogo, o que sem dúvidas vai tornar essa experiência muito mais imersiva. Para só pra pensar, por exemplo, você vai ali em certo local da cidade e tem um acampamento embaixo de um viaduto ali, moradores de rua acampando naquele local. Não significa necessariamente que quando você voltar lá, o acampamento vai estar da mesma forma, ou até mesmo que ele vai estar lá. Então é uma coisa que torna o mapa muito mais dinâmico. Por exemplo, você passa ali em determinado local, tem um lixo ali pra fora na rua, mas quando você voltar lá, é diferente do GTA V, não é o mesmo lixo que vai estar lá. Então as coisas vão sendo mudadas e a cidade vai se transformando aos poucos na frente dos nossos olhos. Isso aí é só um pouquinho do que vem aí no GTA 6 e nessa nova versão do motor gráfico Rage, que promete revolucionar a indústria dos jogos, tá, rapaziada? Inclusive trazendo uma experiência inédita pros jogadores e pros fãs da franquia GTA. Além disso, no currículo do desenvolvedor, haviam também alguns detalhes relacionados à iluminação global traçada por raios, o famoso Ray Tracing. E não só isso, mas a Rockstar Games estava trabalhando numa própria versão de Ray Tracing, que vai ser integrada diretamente no motor gráfico Rage, provavelmente para lidar só com sombras
e reflexos, o que sem dúvidas vai trazer um sistema de iluminação inédito pra franquia e que vai tornar o game muito mais realista. Pelo que a gente já viu nos vazamentos de 2022, tinha algumas cenas específicas ali, como a Lúcia entrando dentro de um clube e saindo depois ali pro ambiente externo durante a noite. E rapaziada, essa foi uma das cenas que mais me impressionou nesse vazamento, porque dava pra ver como a iluminação do universo que a Rockstar Games está construindo tava muito realista, entre todos esses aspectos, né, tanto do reflexo em si, da sombra, e como cada ambiente, cada prédio possuía uma iluminação única, né, você conseguia ver diferenças nas iluminações, o que tornou o jogo muito mais realista. E olha que a gente tá falando de um vazamento que rolou lá da versão alpha ou beta, não dá nem pra saber em que versão que o GTA 6 estava naquela altura. Então imagina o que não vai ser quando a gente tiver o resultado final. E galera, parece que os fãs da Rockstar Games não cansam de sofrer, né? Isso porque depois do fracasso que foi a Teoria da Lua, onde todo mundo ficou aguardando novidade da Rockstar Games no dia 22 de novembro, a próxima data que tá sendo mirada pelos fãs é o dia 3 de dezembro. Isso porque um novo rumor na indústria, que tem sido compartilhado por diversos portais de games, indica que a Sony teria adquirido o direito exclusivo de marketing do GTA 6, e que a intenção seria justamente divulgar as novas informações do jogo no evento que eles estariam preparando pro dia 3 de dezembro, em comemoração aos 30 anos de PlayStation. E bom, vale lembrar que dia 3 de dezembro é quase um ano cravado do lançamento do trailer 1 do GTA 6, que foi vazado, né, e acabou sendo lançado no dia 4 de dezembro, mas obviamente a gente tem que tratar tudo isso aí como um rumor, tá, rapaziada? Não é uma informação confirmada, isso tá repercutindo dentro dos portais de notícias relacionados aos games, mas pode muito bem não acontecer nada do tipo, né? A gente não sabe realmente se a PlayStation vai fazer esse evento, vai ter alguma apresentação de conteúdo durante o dia 3, só sei que nessa data eles completam 30 anos de PlayStation, e bom, é uma data que não dá pra deixar passar em branco, né? Agora, se realmente esse rumor se confirmar, vai ser um evento memorável pra PlayStation, e sem dúvida vai sanar a vontade de todos os fãs de receber alguma novidade do GTA 6. Na minha opinião, eu não acho que a Rockstar Games iria divulgar o trailer do GTA 6 em algum evento, ainda mais que não é o dela, né? Se eles fizessem um evento da Rockstar era uma coisa, mas eu não espero ver esse trailer nem no The Game Awards e também não nesse evento da Sony. Pode ser até que lance no dia 3, tá, rapaziada? Eu tô descredibilizando essa possibilidade, porém eu acho muito difícil de acontecer no evento da Sony. Agora, a gente tá falando do mundo dos games, da indústria dos games, onde money talks, né? Se a Sony realmente fizer uma proposta bacana pra Rockstar, que faça sentido pra eles, a gente não poderia descartar essa hipótese. Ainda mais nesse momento atual, onde as ações da Sony têm caído cada vez mais, né? Eles estão passando por um momento um pouco difícil e eles estão precisando trabalhar bem a imagem pra continuar vendendo bem o PlayStation 5 Pro, né? O seu último grande lançamento. Então vamos combinar que atrelar o marketing do game com o GTA 6 faz bastante sentido. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que a gente vai ter o lançamento do trailer do GTA 6 em parceria com a Sony? E o que vocês acharam dessas novidades vazadas pelo desenvolvedor da Rockstar Games? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe o seu like pesado pra fortalecer. É de graça, rapidinho. Isso ajuda muito a mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo tem credibilidade e merece ser compartilhado, ajudando aí no engajamento. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e no sininho ativando todas as notificações. Você não vai pagar também nada por isso. E sempre que tiver novidade no nosso canal, do GTA 6 e muito mais, você vai ficar sabendo. Mas aí, quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Outra forma de nos apoiar é clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1 e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, já segue nas nossas redes sociais. Sempre que tem novidade eu posto lá em primeira mão pra vocês. Vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, ficando nesses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!